Tudo depende das nossas palavras. Por isso eu quero que essa mensagem fique no teu coração para 2012, o poder das palavras. Esses textos que nós vamos ler, só por eles já resolveríamos aqui a mensagem e poderíamos ir embora. Mas mesmo assim nós vamos compartilhar o que Deus colocou no nosso coração. Capítulo 18 de Provérbios. Vamos ler primeiro o verso 7, embora esteja ali o verso 21. Leia comigo e se puder, estou vendo muita gente com caneta, olha que bonito, muita gente com livro, com caderno, com o próprio projeto de vida. Então, se você puder, risca o texto aí. Provérbios 18, 7. O sábio diz assim: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Vamos agora para o verso de número 21, um verso clássico, um verso tradicional de mensagens sobre o poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu acho que esse verso dá para a gente repetir juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama. Ok, vamos agora para o capítulo 25, aí mesmo em Provérbios. Provérbios 25. Olha o que diz, esse é um dos mais lindos, é um dos que eu mais gosto. Está grifado na minha Bíblia, grife aí na sua. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Você sabe, a época de Salomão ele sabia o que era ser... perdão. Capítulo 25, verso 11. Provérbios 25, 11. Que bom, tem uma equipe aqui me ajudando. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Salomão, riquíssimo, sabia o que... Irmã, teve reunião hoje? Não, né? Então tá bom, obrigado. Desculpa, eu estava vendo, minha irmã, estou lembrando que estava na minha agenda uma reunião dos professores. Não, mas não foi só você que esqueceu, eu esqueci também. Então tá bom. Irmãos, esse texto, Salomão sabia o que era servir algo em ouro e prata. Aí ele vem e diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É muito lindo. A palavra certa, na hora certa. Irmãos, diga assim comigo, a palavra certa, dita na hora errada, faz o mesmo estrago. Já decorou? Que a palavra errada, na hora errada. Guarde isso no teu coração, porque normalmente eu, você, todos nós, mas eu disse a palavra certa, eu disse a verdade. Irmão, você pode até dizer a verdade, mas diga na hora certa. Então vou repetir aqui, a palavra certa, mas quando ela é dita na hora errada, ela faz o mesmo estrago que a palavra errada na hora errada. Porque a palavra errada na hora errada é terrível. Então vem Salomão e diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como é gostoso uma palavra que vem na hora que a gente estava precisando. Na hora certa, aquela palavra certa. Isso é muito bom. Vamos para Salmos, volta um pouquinho aí. Salmo 19, Salmos de Davi. Salmos capítulo 19. Nós teríamos muitos textos, mas eu vou deixar esses e depois nós vamos ler alguns outros durante a mensagem. Salmo 19. O Salmo capítulo 19, o verso de número 14. Salmos 19, verso 14. Diz assim, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Voltando nesse vídeo que você pode encontrar lá no e-mail, no site,
na internet, você viu que a mudança de uma frase mudou a história daquele homem, né? Ele colocou uma frase lá muito simples: sou cego, por favor me ajude. A moça veio e mudou. É um lindo dia, eu não posso vê-lo, e a frase mudou a história do homem. Irmãos, eu quero sugerir, eu quero conclamar a igreja. Comece a prestar atenção nas palavras que você fala. Você já reparou? Nós prestamos atenção na roupa que nós vamos à igreja. Nós prestamos atenção na roupa que nós vamos quando somos convidados para uma festa, para um casamento. Nós prestamos atenção como que nós ornamentamos a mesa da nossa casa quando nós vamos receber visitas, se tudo está no seu devido lugar. Nós prestamos atenção, às vezes, quando vamos comprar um carro, nós prestamos atenção na quilometragem, nós prestamos atenção nos pneus, nós prestamos atenção, vamos no mecânico e prestamos atenção para ver se o motor está bom, se nós estamos fazendo um bom negócio. Nós temos facilidade para prestar atenção em algumas coisas. Nós somos focados em algumas coisas. Você presta atenção muitas vezes na conversa de algumas pessoas, você presta atenção na novela, no futebol, você presta atenção no filme que dura 2 horas e meia. Então a minha sugestão para esse ano, vamos começar a prestar atenção, mais atenção nas nossas palavras. Para pensar se nós colocássemos um gravador ao lado do telefone e simplesmente no tempo que nós usamos o telefone, nós gravássemos tudo que nós falamos no telefone. E aí tirássemos um dia só para ouvir aquilo que nós falamos no telefone durante uma semana. Quanta surpresa teríamos. E quantas coisas nós gostaríamos de eliminar daquelas falas, daquela conversa, daquele diálogo. Porque nós não prestamos atenção nisso. E nós não imaginamos o que podemos estar fazendo quando não prestamos atenção nisso. Vamos voltar para Provérbios. Agora capítulo 26. Provérbios capítulo 26. Dá uma olhada o que diz Provérbios 26, verso de número 20. Eu preguei sobre isso, mas usando apenas a primeira parte do versículo. Eu quero usar todo o versículo para falar sobre isso. Provérbios 26, 20. Você sabe, eu já disse aqui, leia Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria. Quando você lê Provérbios, você fica mais sábio. Provérbios 26, 20 diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Ou seja, quando eu converso com pessoas e coloco fogo na conversa, eu estou alimentando uma fofoca. Eu estou alimentando uma situação que muitas vezes não é verdadeira. Eu estou, de alguma maneira, sem perceber, às vezes até por costume, porque a sociedade é assim, porque o meio em que eu vivo lá no trabalho o dia todo é assim, na faculdade, estou alimentando a morte de alguém, estou alimentando a desgraça de uma família, estou alimentando a separação de um casal, estou alimentando alguém que pode ser mandado embora do emprego, estou alimentando a inimizade de alguém. Se nós começarmos a prestar mais atenção nas nossas palavras, nós vamos perceber que a nossa vida vai melhorar muito. E se nós, na hora que ouvirmos uma fofoca, alguém fazendo uma fofoca, e a gente aproveitar aquele momento para mudar a frase, como essa moça mudou a frase do cartaz daquele senhor deficiente visual. Se nós fizermos isso, nós melhoramos muito a nossa vida e podemos melhorar a vida de outras pessoas. Quando as pessoas perceberem que aquela conversa não está nos agradando, porque ela está machucando alguém que, inclusive, não está ali para se defender. Eu quero aproveitar aqui e trazer um ponto. Irmãos, atenção, igreja do Senhor Jesus. A nossa igreja está muito bonita, está crescendo, está forte. Mas preste atenção, nós podemos melhorar e acertar. Escute o que eu vou dizer agora. Preste atenção. Toda história tem 2 lados. Nunca, quando você escutar um marido falando da esposa, procure também escutar a esposa, porque ela também tem uma história. Quando você escutar
uma esposa falando do marido, também escute o marido, porque ele também tem uma história. Quando você escutar um funcionário falando mal do patrão, se você tiver que tomar uma decisão justa, escute o patrão também, porque o patrão também tem uma história. E aí, depois de ouvir os dois, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento para você saber quem está mais certo ou menos certo ou mais errado, ou totalmente errado. Porque senão nós vamos alimentar situações que não são verdadeiras. Nós vamos contribuir com situações que depois nós vamos ter que ir à pessoa que nós falamos dela e pedir perdão. E entre tantos defeitos que nós podemos ver em qualquer lugar, seja na igreja, na sociedade, numa empresa, na faculdade, em qualquer outro lugar, a fofoca, ela é terrível, ela traz desgraça, ela traz destruição.